Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens vivos e não vivos. Por isso, Fique um pouco e escute. fecha a porta, gente! Cabeleira vem aí, matando mulheres, meninos também. Apesar dos versos assustadores, até hoje entoados pelas avós aos netinhos de Pernambuco, Cabeleira é sinônimo de homem valente, destemido e audaz. Ele era José Gomes, filho de Eugênio Gomes, e morava em Glória do Goitá, antiga província de Vitória de Santo Antão. Era um assassino, espalhava o terror por onde andava, matando mulheres, crianças e velhos sem nenhum motivo especial. Quando resolveu atacar no Recife, o fazia junto com o seu pai e um mameluco chamado Teodósio. Começou a ser perseguido pelo então governador e capitão-geral local, José César de Menezes, que conseguiu levar os três a julgamento em 1776. O Cabeleira, que era forte e bonito, mostrou-se arrependido, conseguindo que seus argumentos emocionassem 3 dos 4 juízes, de modo que só um o condenou à morte. Mas o governador, revoltado por causa das maldades, optou por imputar-lhe a pena de morte e ele foi enforcado no Lago das Cinco Pontas, no Recife. Sua vida e morte renderam muitas obras literárias, dentre elas romances, cordéis e poemas, sendo o mais famoso o chamado Por que Prenderam o Cabeleira, de 1985, do pernambucano João Cabral de Melo Neto, um dos poetas mais significativos da literatura brasileira. Alguns dos versos dizem assim sobre o personagem: os canaviais do Engenho Novo se limitavam com os do Poço, por isso, com histórias herdadas, posso ambientar essa história. Sem lembrar que o canavial é mar, Cabeleira aí vem se abrigar. A história, que seria considerado o primeiro cangaceiro do Nordeste, também rendeu um dos primeiros e mais famosos romances regionalistas brasileiros, o Cabeleira, de 1875, do cearense Franklin Tavoura, que afirma que Cabeleira era real. E ele escreve: por mais extraordinário que pareça, e ele na realidade não se mede pelos moldes vulgares e conhecidos, o Cabeleira não é uma ficção, não é um sonho, existiu e acabou como aqui se diz. O Cabeleira é um personagem real do Recife. Ele domina as águas e peixes. É baixo, grosso, musculoso. Tem a cabeça enorme, lembrando uma roda imensa de um carro de boi, e tem um olho no meio da testa. Assusta os pescadores que o veem saindo debaixo da água. Tem cor de cobre, é muito rápido nos movimentos e está sempre muito bravo. É difícil de se notar, pois pode parecer um tronco flutuando nas águas do rio. O caboclo d'água é uma criatura que vive no rio São Francisco. Dizem que ele ajuda seus compadres e persegue os barranqueiros e pescadores, com os quais antipatiza, virando suas canoas, criando ondas enormes, derrubando barreiras e afugentando os peixes. Por isso, muitos pescadores da região o presenteiam com fumo para agradá-lo. Quem quiser evitar suas malvadezas deve fincar uma faca no fundo da canoa. Então o caboclo d'água não se aproxima do barco. Pintar uma estrela branca na embarcação também afasta o bicho. E há ainda a tradição dos barqueiros do Rio São Francisco de usar uma cabeça de proa nos barcos para afugentá-la. Outros acreditam que ele vive no fundo de uma gruta cheia de ouro e por isso muitas pessoas já morreram tentando achar esse lugar no Rio São Francisco. O caboclo d'água também é chamado de bicho d'água ou negro d'água e é semelhante a outro ser que mora no fundo do rio, o romanzinho.
É um homem todo preto que mora nas margens do rio Paraná. Tem a cabeça pelada e as mãos e os pés de pato. Tenta virar as embarcações dos pescadores, sempre no final do dia, aparecendo por entre as pedras. É imune a tiros de bala. Uma outra história ainda circula no Rio São Francisco e tem a ver com o bicho d'água. Acredita-se que ele vive próximo do estuário, a 2 léguas de onde despeja no São Francisco. A pessoa que quiser vê-lo deve ter muita coragem para chegar ao vórtice infernal e largar uma garrafa de azeite doce para atraí-lo. Aí verá o palácio onde vive a entidade, que aparece para os mortais como um tronco flutuante imóvel indo contra a correnteza impetuosa. Ele e seu companheiro, o Minhocão, são o terror dos pescadores e dos que viajam sozinhos por esse rio na calada da noite. Eu sou a cabra cabriola, que come meninos aos pares, e também comerei a vós. Uns cachorrinhos de nada, diz a cabra cabriola. Uma espécie de bicho-papão, um monstro horrível, de cara grande e dentes muito agudos, que bota fogo pelos olhos, narina e boca. As crianças têm muito medo desse bicho, pois, de um jeito bem sorrateiro, ele entra nas casas daquelas que são bem travessas e que estão sozinhas à noite para devorá-las. Tudo começou com uma mãe de 3 filhos que trabalhava à noite e sempre prevenia suas crianças das espertezas e maldades desse bicho. Não abram a porta para ninguém. Esperem até ouvir e reconhecer a minha voz chamando por vocês. Ela sempre recomendava. De fato, o bicho tentou imitar a voz da mãe das crianças algumas vezes para que elas abrissem a porta, mas nada conseguiu. A menina foi mais esperta e desconfiou que não era a mãe que bradava a porta. Porém, o cabra cabriolo resolveu aguardar a mãe dos meninos e observar com atenção o que ela falava para entrar e qual o timbre de sua voz. Um dia, seguro de que tinha aprendido exatamente como devia falar para não ser reconhecida e tendo afinado sua língua na bigorna para alterar a voz, a cabra cabriola disse aos meninos: filhinhos, filhinhos, abre-me a porta, que eu sou a vossa mãe. Trago lenha nas costas, sal na moleira, fogo nos olhos, água na boca e leite nos peitos para vos criar. Certos de que era a mãe que os chamava, as 3 crianças, alegres e tranquilas, abriram a porta e foram devoradas pela cruel cabra cabriola. Essa história lembra um conto chamado O Lobo e os 7 Cabritinhos, coletado da cultura oral pelos irmãos Grimm. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E também, me segue nas redes sociais, os links estão aparecendo aqui e na descrição eles também estão lá, para vocês ficarem sabendo sobre os novos contos que eu estou preparando e algum spoiler sobre os vídeos que vão estar sendo lançados e os outros projetos que eu estou trabalhando neles, que são muito legais. E, por último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.